Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Salmo 91. Esse salmo é bastante conhecido, por sinal, um dos salmos prediletos nos cultos judaicos. Nos cultos judaicos existe um momento de dedicação à leitura. E sempre um dos salmos mais requisitado, um dos salmos mais pronunciado, é justamente o Salmo 91. Nós não sabemos ao certo qual é a autoria, de quem é a autoria do Salmo 91, porque você percebe que não há nitidamente a identificação de quem escreveu esse salmo. Porém, contudo, todavia, leva-se em consideração os últimos salmos. Quem escreveu o último salmo, em situações como essa, quem escreveu o último salmo é autor do próximo salmo que não tem um nome. Subentende-se dessa forma, por inferência, interpreta dessa maneira, e ao longo da história os estudiosos têm acreditado nesse método. Nesse caso, o Salmo 91 não tem a sua autoria, mas o Salmo 90 tem. E o Salmo 90 é de autoria de Moisés. Então, considera-se desnecessário citar o nome de Moisés novamente. Então, o Salmo 91 é de autoria mosaica. Foi o próprio Moisés que escreveu o Salmo 91. O interessante é que esse salmo, além de ser muito requisitado, conforme já foi dito, de ser muito proclamado nas sinagogas ao redor do mundo, entre os judeus, ele também é muito recorrido pelos cristãos. É comum a gente entrar em alguns lares e encontrar a Bíblia aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23. Quando está no Salmo 23, estão esperando de Deus prosperidade. Quando está no Salmo 91, estão esperando de Deus proteção. É verdade que deixar a Bíblia aberta como um talismã, como um amuleto da sorte, não funciona. A Bíblia é para ser lida, não somente lida, como meditada. Não somente meditada, como examinada. Nós vamos encontrar esses textos de ler a palavra, de meditar na palavra e de examinar a palavra. E nós vamos trazer hoje uma mensagem expositiva, onde vamos analisar versículo por versículo desse salmo tão rico, um salmo que compõe de 16 versículos. O primeiro versículo diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Meus irmãos, esse salmo é poético. Não simplesmente poético, como profundo e ao mesmo tempo profético. Pense comigo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Esse salmo nos garante descanso, nos garante segurança, nos garante a proteção. Mas essa proteção não se estende a qualquer um. Ela é específica e nós não podemos ignorar essa realidade. Aquele que habita, perceba comigo, meus amados, não é aquele que visita esporadicamente, não é aquele que frequenta regularmente, mas aquele que habita. Uma coisa é você visitar um lugar, uma coisa é você frequentar um lugar, outra coisa é você habitar em um lugar. Portanto, só haverá descanso da parte de Deus para as pessoas que habitam no esconderijo, ou seja, pessoas que se refugiam em Deus, pessoas que se escondem em Deus. Eu pergunto, em que ou em quem você está se refugiando diante desse momento que nós estamos vivendo? Nas palavras
dos cientistas, dos economistas, dos infectologistas, dos virologistas, nas palavras dos políticos, dos governadores, dos secretários da saúde, nas palavras de quem você está se refugiando? Em quem você está encontrando abrigo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Existe descanso da parte de Deus para aqueles que escolhem fazer do Altíssimo a sua habitação. É o que Jesus nos diz no em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, e em mim encontrareis repouso para a vossa alma. Existe descanso, existe repouso para aqueles que recorrem a Deus, para aqueles que vêm até Deus. Vinde a mim, todos os que estão cansados, e eu vos aliviarei. Existe alívio da parte de Deus, existe repouso da parte de Deus, existe descanso da parte de Deus. Quão bom é divulgarmos essas boas palavras. O Evangelho são boas novas, são boas notícias, notícias essas que não caducam, elas não envelhecem, elas não ficam retrógradas, obsoletas, arcaicas. Pelo contrário, dia após dia, a gente se surpreende com a novidade do Evangelho. O Evangelho é novidade, meu irmão. O Evangelho é novidade. E essa é a novidade do Evangelho. Está tudo ok aí, Amena? A transmissão está ok? Amena? A transmissão está ok? Aqui caiu, gente. Aqui eu já não estou podendo acompanhar vocês. Infelizmente aqui caiu. Aí eu precisava saber se vocês estão nos acompanhando. Então, Salmo 91, versículo 1, nos garante descanso. Descanso da parte de Deus para as nossas vidas, para aqueles que habitam. Versículo 2 diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. O descanso de Deus vai justamente para aqueles que declaram, para aqueles que se posicionam, para aqueles que dizem, que diz do Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Meus amados, é importante declararmos palavras de bênção, sermos agente de mudança, agente de transformação, não sermos simplesmente mensageiro do caos, da desgraça, da ruína, mas discernirmos com a graça de Deus as oportunidades que Ele nos concede diante das crises. Porque se você perceber, os maiores milagres da história, os maiores milagres simplesmente antecederam os momentos mais críticos. Mais críticos. Perceba bem, responda para si mesmo uma pergunta retórica. Qual foi o maior milagre que você encontrou nas Escrituras? Vocês vão dizer, o mar vermelho se abriu, o sol e a lua parou, as muralhas de Jericó caíram, os gigantes foram derrubados, Daniel na cova dos leões, tantos milagres extraordinários, ok, mas volta à página. Antigamente dizíamos, rebobina a fita. Isso aqui para alguns é história, mas para outros é memória, o que eu estou falando aqui. Rebobina a fita, volta um pouco, e aí você vai perceber que os milagres sempre ocorreram a posteriori dos momentos críticos, dos momentos caóticos, dos momentos perplexos.
Ah, o Mar Vermelho abriu, maravilha. Mas antes do Mar Vermelho abrir, o povo se deparou com uma situação muito crítica. Do lado esquerdo do monte, do lado direito do monte atrás, Faraó com seu exército formado de cavalaria, artilharia, infantaria, todos decididos a destruir o povo de Deus, um povo conhecido como escravo. Na frente, o grande mar extenso. E agora? E agora? É bom e é fácil lembrarmos dos milagres. Difícil é relembrarmos dos momentos que antecederam os milagres. E o que eu quero dizer é isso: quanto maior o milagre, maior é a dificuldade, irmãos. Da mesma forma, o contrário. Quanto maior o problema, maior a vitória. Quanto maior a luta, maior o êxito, maior a conquista. Amém? Então, o salmista, ele se refere da seguinte forma: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Diante da crise em que as pessoas olham para as adversidades, para os obstáculos, o homem de Deus, a mulher de Deus sabe muito bem para onde olhar. Moisés naquele instante olhou para os céus e de lá ele obteve a direção, e a direção era muito clara: diga aos filhos de Israel que marche, não importa o que esteja na sua frente, marche, não importa o tamanho do obstáculo, da dificuldade, do empecilho, a ordem de Deus é marche. Então diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Então, se confiamos em Deus, não há o que temer, nem a quem temer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você está entendendo bem, o versículo 2 nos diz que devemos fazer declarações proféticas no reino espiritual. Isso aqui não é confissão positiva, não, irmão. Isso aqui não é a paranoia de confissão positiva, não. Mas isso aqui é a verdade da declaração profética no reino espiritual. Todos os homens de Deus foram homens que chamaram à existência aquilo que não existia. Foram homens que profetizaram com veemência, com intrepidez. Jesus aqui nos ensina isso. Pedi, recebereis, buscais, encontrareis. Devemos ousar através da fé que o Senhor nos confiou. E o versículo 3 vai nos dizer: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Mais uma das razões de acreditar que Moisés é o autor do Salmo 91, por causa do estilo literário e por causa das circunstâncias vivenciadas. Quem viveu a peste perniciosa foi Moisés. Moisés, diante da 10ª praga do Egito, ele viu o laço do passarinheiro, a peste perniciosa, mas ele entendeu que Deus nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amém? Deus é um Deus que livra. Deus é um Deus que traz livramento para o seu povo. No versículo 4, vai dizer: cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Esse texto nos faz lembrar das palavras de Jesus. Quando sobe ao Monte das Oliveiras, avista Jerusalém e declama: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas, que apedreja os que a ti foram enviados. Quantas vezes eu não quis te proteger debaixo das minhas asas, como uma galinha, debaixo dos meus braços, como uma galinha protege os seus peitinhos debaixo de suas asas. O que eu acho extraordinário, meus irmãos, nisso é que Deus se revela como um cordeiro, se revela como um leão, Deus se revela como uma águia, Deus se revela como uma galinha. Deus usa os paradoxos que simplesmente confronta a nossa psique e surpreende todo o nosso intelecto. Deus se revelando como águia, a ave de rapina mais poderosa, e ao mesmo tempo como uma galinha, a ave mais frágil, mas apesar de toda a sua fragilidade, ela é capaz de se sacrificar para proteger
os seus pintinhos. E aí Jesus vê na natureza, Jesus vê na criação, justamente a assinatura de Deus, no caso a sua própria assinatura, e ele diz: cobrir-te-á com suas penas sob as asas. Ele nos cobre. Eu ouvi uma história de um grande incêndio, uma fábula, né? Não, na realidade não é uma fábula, é um fato verídico, de um grande incêndio, e todos os animais saíram daquela pequena floresta, todos os animais fugiram, indo de encontro com do incêndio, mas houve uma ave, que era justamente a galinha, correndo em direção àquele incêndio. Os bombeiros chegaram, ninguém conseguiu entender, e no outro dia o curioso, intrigado, encucado com aquilo, ele disse: eu quero saber o que essa galinha foi fazer. Essa galinha suicida foi fazer. Encontrar a galinha toda carbonizada, toda preta mesmo. Se eu triscar nela, começar a pulverizar. Tirar as penas dela e encontrar, sabe o que debaixo dela? Seus ovos. Então simplesmente voou em direção ao incêndio para proteger os seus ovos. E o que Deus está nos dizendo é isso, que Ele cobrir-te-á com suas penas, Ele vai nos proteger. Isso é o versículo 4. Versículo 5 vai dizer: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia. Mais uma vez Moisés faz alusão a 10 pragas, o terror noturno. Não te assustará do terror noturno. É importante nesse período de quarentena em que todos dizem fique em casa, fique em casa, fique em casa, lembrar que não basta somente ficar em casa, porque o filho de Faraó ficou em casa e mesmo assim não foi poupado, porque a sua casa não tinha o selo da aliança, não tinha a marca da promessa, não tinha o sinal do sangue. Vocês estão entendendo a mensagem? E nada adianta ficar em casa, se nós não temos o selo do Espírito, o sinal do sangue, a marca da promessa do nosso Deus. Mais importante, o que o Salmo está nos dizendo, é a proteção de Deus. É a proteção que nós temos de Deus. E daqui a pouco vocês vão entender melhor sobre essa proteção. Porque de nada adianta os aparatos bélicos, os poderes financeiros, se nós não temos a graça da proteção divina. Versículo 6. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola a meio-dia. Foi isso que Moisés viu. A mortandade que atua nas trevas, a peste que atua ao meio-dia. Ele viu as pragas dos gafanhotos, dos piolhos, das rãs, do rio se transformando em sangue, das lepras nos animais, das lepras nos homens, da saraiva que é o fogo do céu, do dia se transformando em noite, e cada praga que Deus enviou no Egito era uma afronta a uma divindade, até mesmo ao Deus Óris, que é o Deus Sol. Cada praga era uma afronta a uma divindade pagã. Então Moisés mais uma vez diz: nem da peste que se propaga, nem das trevas, nem da mortandade que assola meio-dia. Aí chega o versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. 1000 cairão do teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Deixa eu lembrar algo a você, não sei se você se esqueceu. Eu não me esqueci. No dia 2 de outubro de 1992, aconteceu no Brasil a maior chacina em um presídio. Presídio de Carandiru. Amém. O presídio de Carandiru. 111 pessoas mortas. 2 de outubro de 1992. Tinha 10 anos. Eu não vou dizer que eu lembro daquela reportagem, mas eu lembro da história, portanto, acompanhar.
E ali no presídio de Carandiru, 111 pessoas morreram. Mas houve um sobrevivente, que hoje, ele testemunha. Seu nome é Sidney Salles. Esse sobrevivente era um preso, um detento. Ele é gestor de 4 agências de reabilitação em Jundiaí, em São Paulo. Ele era mais um para estar entre os 111, era para ser 112. Só que dias antes, a mãe dele escreveu uma carta para ele. E ela encerra aquela carta justamente citando o Salmo 91, versículo 7. E ela diz: meu filho, não se esqueça do que está escrito. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Quando começa aquela chacina, ele se lembra daquelas palavras. Ele pega um molho de chave, irmãos, um molho, os irmãos que estão aqui me vendo e ouvindo, um molho de chave com 50 chaves. Ele só tem uma chance de acertar qual é a chave que abriria a porta onde ele poderia se esconder daquela chacina. E naquela hora que ele olha para aquele molho de chave, Dudu, ele lembra da palavra da mãe. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. E com a mão transpirando, tremendo, de tamanho pavor e agonia, ele acerta justamente a chave que abriria aquela porta. E é a porta que foi aberta, não pela mão do homem, mas pela mão de Deus. E Sidney Salles deu entrevista para o mundo todo, falando do grande livramento que ele teve através da fé na grande chacina que ocorreu em 2 de outubro de 1992, onde 111 pessoas morreram no presídio de Carandiru. Essa história se tornou notícia no mundo todo. E as palavras que veio à mente foi essa: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não será atingido. Essas palavras são fiéis, meus irmãos, são verdadeiras. Eu quero te dizer uma coisa: essa palavra ainda está em vigência. Essa palavra ainda está em vigor. Essa palavra não perderá a sua validade. Passará os céus e a terra, mas a palavra permanecerá viva e ativa nesse mundo para a glória de Deus. Amém? Não só viva como ativa, não só ativa como atuante para a glória de Deus. Versículo 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Olha só, versículo 8. Mensagem expositiva aqui, versículo por versículo. Somente com os teus olhos contemplarás. O que é isso? O que é isso? Meus irmãos, Deus está nos dizendo aqui que nós seremos testemunhas oculares e auriculares. Sabe, as pessoas que falam mal de você pelas costas, ela vai ter que encarar o seu advogado de frente. As pessoas que falam mal de você por trás, vai ter que encontrar o seu juiz de frente. E a Bíblia nos diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus que o justifica? Quem? Quem? Portanto, meus irmãos, com os teus olhos contemplará o castigo dos ímpios. Castigo dos ímpios, porque Deus é justo e a Bíblia diz que Deus não trata o inocente, ou melhor, o culpado, como se fosse inocente. Agora, descansa em Deus. Descansa em Deus. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Nós veremos isso. Escuta, gente, Salmo 73, vocês conhecem? Salmo de Asaf. Asaf era ministro de louvor em Israel. Era maestro da orquestra. Era o dirigente do coral. Era o cara. Asaf. Sabe? Era o cara. E aí ele abre o seu coração e ele diz: meu coração quase se corrompeu. Quase me afastei de Deus. Porque ele começou
a olhar para a riqueza dos ímpios. E ele quase enlouquece, quase se desvia. Salmo 73. Todo ministro, todo levita e adorador deve conhecer bem esse texto. Aí ele termina dizendo: mas eu me atentei para o fim deles e percebi que Deus os coloca em lugares escorregadios. Quanto maior a altura, maior o tombo, maior a queda. Deus os coloca em lugares escorregadios. E o que Asaf pôde ver, com os meus olhos eu contemplei a queda dos ímpios. Então não tenha inveja das riquezas do rico. As riquezas do rico sem Deus não passa de miséria. Quantos ricos em depressão tirando sua própria vida? As estatísticas entre suicidas estão mais justamente em condomínios de classe alta do que nas comunidades das classes baixas. E a riqueza sem Deus é um infortúnio, é uma desgraça. Nós temos exemplos aqui na cidade de pessoas que foram muito ricas, foram muito prósperas, mas não tiveram paz, não viveram bem. Então não tenha inveja do ímpio, do sucesso do ímpio. Porque, meu irmão, deixa eu lhe dizer, o diabo dá para depois tomar. O diabo eleva para depois derrubar. O diabo engrandece para depois humilhar. Deus prova para poder exaltar. O diabo exalta para depois abater. Esse é o fato. Versículo 9. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Existe um porém. Existe uma condição aí. Todas essas promessas, toda essa segurança, proteção, livramento, é para aqueles que fazem do Altíssimo a sua morada. Para que fazem do Altíssimo o seu refúgio. Hoje disseste, meu irmão, o que é que você está declarando? Cuidado com o que você fala, porque você se torna escravo das suas palavras. Você se torna escravo das suas palavras. Você se torna escravo das suas palavras. Isso é muito sério. E a Bíblia nos diz aqui: pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. O que é que você tem pronunciado? O que é que você tem proclamado? Você vai ser pesado pelas palavras que você está pronunciando. Portanto, tenha cuidado com o que você fala, porque cada palavra reverbera no reino espiritual. Então, seja mais confiante em Deus e faça igual ao salmista: o Senhor é meu refúgio e o Altíssimo é a minha morada. Versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Não é isso? Por que nenhum mal te sucederá? Porque nenhuma praga chegará à tua tenda? Não importa se você mora no palácio de Faraó, meu amigo. Essa palavra só se cumpre para aqueles que disseram: o Senhor é meu refúgio, e que fizeram do Altíssimo a sua morada. Quando você declarar: o Senhor é o meu refúgio, quando você fizer do Altíssimo a sua morada, aí se cumpre essa palavra: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nós não podemos anular uma palavra do seu contexto. Texto sem contexto é pretexto para heresia, como já se diz o ditado. Não podemos. Essa palavra, ela está inserida em um contexto. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Sim, para aqueles que disseram: o Senhor, para aqueles que disseram: o Senhor é meu refúgio, para aqueles que fizeram do Altíssimo a sua morada. Amém? Versículo 11, olha que coisa tão tremenda. Porque aos seus anjos dará ordem. Meus irmãos, Deus dá ordem aos seus anjos. Se está no plural, eu levo em consideração legiões. Deus dá ordem a legiões de anjos. Para quê? Para
te guardarem a teu respeito, né? Deus dá ordem aos seus anjos a teu respeito, por causa de você. Ei, se você que está me ouvindo, por causa de você, Deus dá ordem aos seus anjos, ordem para te protegerem, te guardar em todos os caminhos, em todos os teus caminhos. Que palavra tão tremenda é essa? Você lembra daquela situação de Jesus estar no Getsêmani? E Malco, um soldado judeu, simplesmente arranca a orelha de Jesus. E Jesus regenera como um ato milagroso aquela orelha. E repreende Pedro, o autor daquela cena, daquela situação. E diz a Pedro o seguinte: Pedro, não sabes tu que se eu quiseste, eu invocaria ao Pai uma legião de anjos e Ele enviaria para me socorrer. Porém, é isso que está escrito e é esse cálice que eu vou beber da parte do meu Pai. Só que Jesus nos ensina a chamar à existência as palavras proféticas que já foram liberadas, Yuri, sobre a nossa vida. Está entendendo esse mistério? Está entendendo, Dudu? Já foi liberada sobre a nossa vida, o que é? Ele dará ordem aos seus anjos, ao teu respeito, para te proteger em todos os teus caminhos. Então Jesus entende que ele pode reivindicar essa palavra, essa promessa, mas ao mesmo tempo ele se absolve desse direito. Mas o interessante entendermos aqui é que Deus dá ordem aos anjos ao teu respeito, ao nosso respeito, para nos guardar. É por isso que o autor da Epístola aos Hebreus vai nos dizer que os anjos são conservos nossos, ministros de Deus, enviados para nos guiar, para nos guardar, para nos proteger. Isso é tremendo, meus irmãos. Porque os anjos darão ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. E eles, versículo 12 agora, eles te susterão em suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Amém? Os anjos vão nos instruir, susterão em suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Vão nos instruir. Quantos relatos não existem de anjo? E espero que os irmãos entendam que o nosso objetivo aqui não é venerar anjos. O nosso problema, sabe qual é, Lucas? É que com medo de cometer um erro, a gente comete outro. Não é, Lucas? Já percebeu isso? Com medo de cometer o erro que as pessoas cometem de venerar anjos, a gente deixa de falar da existência, da importância dos anjos. Esse é o nosso problema. E o que nós devemos fazer é procurar o equilíbrio. Nós não estamos aqui cultuando a anjos, somos totalmente contra essa tendência que o apóstolo Paulo repreendeu em Colossenses. Mas nós estamos entendendo que Deus dá ordem aos seus anjos, ao nosso respeito, para nos guardar em todos os caminhos. Esses mesmos anjos não permitirá que nós venhamos tropeçar em pedras. Isso me faz entender que o propósito dos anjos na terra é guardar e guiar os salvos, os eleitos, os escolhidos de Deus, e ponto final. Os anjos existem, sim, são seres espirituais, mas seus propósitos na terra é justamente guardar. Você lembra quando a igreja está orando? A igreja está orando, Deus está agindo. Quando a igreja ora, Deus age. Como é que Deus age? Enviando um anjo para abrir as prisões, para que Pedro pudesse sair pela porta da frente, não pela porta de trás. E Pedro sai pela porta da frente, até chegar na igreja que orava. Então os anjos vão nos guiando. Existem relatos no mundo missionário, nessas regiões onde o evangelho é perseguido, de anjos. Gente, parece loucura, mas é verdade. Minha esposa está me acompanhando aí. No momento que ela estava muito abatida em Recife, estudando, muito abatida, bem desanimada mesmo, né? A mudança de hábito, a mudança de rotina, a mudança a nova realidade para assimilar, tudo isso muito difícil. E ela, na época, minha noiva, ela lembra disso, ela está vindo da Universidade Federal, a Universidade de Pernambuco, toda desanimada, e passa um rapaz alto, moreno, de terno, e que diz bem assim: paz do Senhor, o Senhor é contigo.
E aquela palavra trouxe um ânimo, trouxe uma alegria, trouxe um gozo no coração da pastora Vanessa. E Vanessa dá 3 passos para frente e diz: que coisa tremenda. Quando ela olha para trás, cadê aquele homem? Ela está aí, assistindo a gente, acompanhando, e ela pode confirmar muito bem isso. Cadê aquele homem? Procurou, viu que não tinha esquina nenhuma próxima, que não tinha lugar nenhum. E aquele homem simplesmente sumiu. E a Bíblia vai nos dizer que muitos hospedaram o anjo sem saber, na prática da sua hospitalidade. Eu já tive algumas experiências como essa, de chegar a dizer: não, essa pessoa só pode ter sido um anjo da parte de Deus vindo nos socorrer. Conheço pessoas, vocês vão rir, vocês vão sorrir, mas o irmão Toninho conhece essa história, foi ele que me contou. Né? Não sei se o doutor Antônio ainda está nessa live aí, mas ele me contou a história de um rapaz que pegou uma carona de bicicleta com um anjo. Agora vai perguntar a Toninho como foi essa história. Um anjo aparece de bicicleta e ofereceu carona para aquele rapaz. Né? E, meus irmãos, ou você crê ou você não crê. Agora, que está escrito, está. E aí compete a você se rasga essa página da sua Bíblia. Mas o fato é, porque ele dará ordem aos seus anjos. Ah, Toninho disse: estou aqui. Confirma aí, Toninho, essa história do anjo de carona de bicicleta. Eu já vi muita doideira na minha vida, e essa é uma delas. Mas é assim que Deus faz, irmãos. Você não acredita, né? Tá certo. Eu chegava, às vezes, desesperado para pagar minha mensalidade lá no seminário. E teve uma vez que a gente já estava devendo, ia se acumulando a dívida, né? E era final de semestre. E quando eu cheguei lá, eu disse: olha, eu queria saber meu débito aí. Eu sabia o valor do débito, mas quando a gente está devendo, a gente sempre pergunta. Aí ela disse: que débito? Eu sabia. Aí ela disse: que débito? Eu disse: não, o débito aí das mensalidades que eu estou devendo. Quero ver essa situação, como é que se encontra. Também para dar satisfação, né? Quem deve, pelo menos, dá uma satisfação. Tem que ter vergonha na cara. E aí, ela disse: não se preocupe com isso. Aí eu disse: o que foi? Ela disse: um anjo passou aqui e pagou todas as contas. Eu: oh, glória! Aleluia! O fato é que eu não sei quem foi esse anjo, mas de uma coisa eu sei: Deus tem o seu povo. E Deus faz maravilha. Anne está dizendo aqui: Toninho já me contou essa história, nunca esqueci. História maluca, né, Anne? Mas crer em Deus e não crer nessas santas loucuras, não tem como se relacionar com o Todo-Poderoso. Por isso que o apóstolo Paulo diz: se enlouqueço, para Deus me enlouqueço. Mas se conservo o juízo, é para os homens que eu faço isso. Mas enfim, versículo 12 vai dizer: eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão, versículo 13. E a áspide calçará os pés, o leãozinho e a serpente. Meus irmãos, olha que palavra tão ousada: pisarás o leão, pisarás a serpente. Que ousadia é essa? E essa ousadia é confirmada com Cristo. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, eis que vos dei autoridade para pisardes sobre serpentes e escorpiões, debaixo dos nossos pés. Aí lá em Romanos vai dizer: o Deus de toda paz, em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. É a autoridade que Deus nos concede, a autoridade que Sansão viveu ao rasgar um leão pelo meio. É essa autoridade que Deus nos concede. Eu vi uma história de um missionário numa tribo indígena, que ele simplesmente foi ameaçado por um leão, e ali mesmo ele lutou contra o leão e venceu o leão. E venceu o leão. São coisas sem explicações, são coisas que só entendemos através da fé. Somente através da fé. Versículo 14, aí começa: porque a mim se apegou com amor. Essas promessas, ela tem um destinatário exato. Escuta bem, gente, essas promessas não vagam no espaço de uma forma aleatória, não.
Essas promessas têm o seu destino exato, têm o seu destinatário exato. Para quem essas promessas? Para aqueles que a mim se apegou com amor. Eu estou com esse livro aqui de Charles Spurgeon, que é estudo bíblico sobre os salmos, do primeiro salmo até o salmo 150, todos os salmos. E antes de trazer essa mensagem, eu dei uma lidazinha sobre esse texto. É incrível que o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, fala, porque ele vai nos dizer que no final do Salmo 21, deixa de uma forma muito bem explícita que essa promessa é restrita para o povo de Deus. E ele começa a dizer, deixa eu me antecipar os versículos que ainda vêm. Ele vai nos dizer, do versículo 14 em diante, ele vai dizer, a resposta à oração, ele clamará. Consolo do problema, estarei com ele. Livramento do problema, vou livrá-lo. Maior honra depois do problema, livrar e cobri-lo de honra. Vida longa o suficiente para satisfazê-lo. E por fim, a salvação em Deus. É a partir agora do versículo 14, Spurgeon faz essa explicação, que a promessa explícita, restrita e específica para o povo de Deus. Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei. Promessa, livramento. Poluei a salvo, promessa, salvação. Porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. A garantia de que todas as nossas orações serão respondidas. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Você não vai estar sozinho na angústia. Deus estará contigo. Livra-lo-ei. E agora um versículo um tanto que absurdo. Livra-lo-ei e o glorificarei. Um versículo que é um absurdo. É lógico que a glória pertence somente a Deus. É lógico que Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas quando o texto está querendo dizer livrá-lo-ei, o glorificarei, é o sentido de honrar, não é no sentido de exaltar, mas no sentido de honrar, de colocar em lugares de destaque, assim como foi José, da escravidão para o trono, da prisão para o governo, como um detento, agora como um governador. É isso que Deus faz. Deus pega o moribundo dos lugares mais baixos e coloca nos lugares mais altos. Deus é especialista em fazer isso. Deus pega o monturo do lugar que ninguém dá valor nenhum. Assim como Davi. Da onde é que Davi vem, irmãos? Por detrás das malhadas. Por detrás das malhadas. Você sabia que na antiguidade, quando alguém não servia para nada, ia ser pastor? O indivíduo não servia para nada e ia ser pastor. Quando o Jessé tem 8 filhos, antes de Davi, que é o caçula, ele tem 7. Porque Davi sozinho está enfrentando ursos e leões. Já parou para pensar nisso? Porque quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, está os 7 marmanjos lá assistindo Netflix naquela época, jogando videogame, sem fazer nada. E Davi está onde? Por detrás das malhadas. Deus sempre usa homens ocupados, homens que se envolvem, porque somente quem se envolve na obra de Deus se desenvolve. Já percebeu que aquele que recebeu 3 talentos multiplicou para 6, aquele que recebeu 5 talentos multiplicou para 10, mas aquele que recebeu 2 talentos e escondeu, perdeu tudo, até o pouco que tinha. Olhe para vocês aqui, por menino aqui. Você lembra, Dudu, como você começou? Você lembra, Sandro, Lucas e Uri, quando você começou? Vocês lembram? Vocês começaram com um instrumento, hoje vocês trocam vários instrumentos. Eu lembro de Sandro sempre na bateria, e um dia desse ele estava com baixo, pintando e bordando com baixo. Vai entender? Lucas, violão, guitarra. Você vê Uri, cavaquinho, violão, guitarra, e o que foi, ele vai e é bênção toda. Dudu segurou hoje no violão, rapaz. Tocando violão na frente de Lucas e de Uri, eu disse, tá corajoso esse menino. Ele sabe que os meninos são fera. Mas é isso, quando a gente coloca à disposição de Deus, as coisas vão aumentando. Eu estou aqui com as meninas Natana e Andresa.
Elas tiveram, né? Tiveram suas limitações no início. E hoje aí estão transmitindo em Libras para 61 links abertos. Famílias reunidas na sala de sua casa. Ou vocês não se sentiram intimidados a primeira vez que vieram? Imagino, né? Olha, hoje elas falam com a maior naturalidade. Daqui uns dias vai estar interpretando até o presidente da República falando. Porque graças a Deus, depois desse governo, uma atenção maior foi voltada para os nossos irmãos surdos. E tudo hoje é transmitido, né, e interpretado para que eles possam também acompanhar. Mas é isso, irmãos, o que a gente coloca na mão de Deus, diante de Deus, vai multiplicando. Então Deus faz isso. Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Deus tira Davi por detrás das malhadas e coloca Davi aonde? No reino. Você sabia, irmãos, olha que interessante. Você sabia que Deus... Olha a redundância. Você sabia que Deus já sabia que o tempo de Saul era um tempo provisório. O rei Saul era um tempo probatório. Sabe por quê, Lucas? Você que gosta da leitura, e eu admiro quem gosta, você, Yuri, menino, tudo aqui. Porque o rei Saul vem da tribo de Benjamim. E Jacó, antes de morrer, ele chama todos os seus filhos. E quando ele olha para Judá, ele diz: o cetro virá de Judá. O rei nunca, o cetro é o cajado do rei. É o bastão do rei, não é cajado de pastor, o cetro é o bastão do rei. Quando eles dizem assim, o cetro virá de Judá. Davi é o primeiro rei da linhagem de Judá. E o que é que Deus diz a Davi? Teu reino nunca terá fim. É por isso que o cego Bartimeu tinha muito mais visão do que aqueles que enxergam. Porque quando Jesus está em Jericó, Jericó é uma cidade povoada pelos gentios, estivemos há 2 anos lá, está repleta de muçulmanos. Naquela época não existiam muitos muçulmanos, mas eram muitos gentios em seus cultos politeístas, em seus sincretismos religiosos. Naquela época, Bartimeu já tinha muito mais visão do que aqueles que enxergam, porque quando ele clama por Jesus, ele diz o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o que eu quero dizer aqui para os irmãos é que Deus pega Davi por detrás das malhadas, coloca ele no lugar mais alto da nação, no trono. E lá na frente, quando Davi erra, comete seus erros, Deus aparece a Davi e diz bem assim: Davi. Quando eu leio essa palavra, me comove muito, sabe? Davi, te tirei de trás das malhadas e te dei um nome como somente os grandes em toda a terra têm. Se isso fosse pouco aos teus olhos, Davi, eu ainda te daria mais e mais. Tremendo, irmãos. É quando diz bem assim: livrá-lo-ei e glorificarei. Deus tem compromisso em te honrar no lugar em que você foi humilhado, te honrar no lugar em que foi desprezado, te honrar no lugar em que foi rejeitado. Deus tem esse compromisso. Eu digo isso porque eu queria ser pastor em qualquer lugar do mundo, mesmo na minha cidade. E Deus me trouxe para a minha cidade. E pela sua misericórdia, Deus tem me honrado nessa cidade. Mas eu sei de onde eu vim. E eu não posso esquecer as minhas origens. Eu venho por detrás das malhadas, vencendo ursos e leões, onde ninguém via, onde ninguém sabia. Mas fazia o que fazia, porque bem sabia que não estava sozinho, mas que Deus estava comigo. É difícil, irmão, ser profeta em sua casa. É difícil.
próprio Jesus disse que um profeta em sua casa não tem honra. E uma hora ou outra eu sou associado a erros do passado, a situações que eu vivi, a momentos em que eu sofri. Vocês sabem, né? Pela minha família materna eu nunca tive problema nenhum. Recebi muito amor, muito carinho, muito afeto. Mas pela minha família paterna eu fui rejeitado, eu fui abandonado. Eu evito citar muito isso, mas a verdade é essa. A verdade era essa. Eu era mais um filho no meio de 10 filhos. Eu era mais um neto no meio de 40 netos. Me refiro a meu pai e ao meu avô. E um dia o nosso irmão poeta, fotógrafo muito antigo em Paulo Afonso, ele olha para mim, e ele grita, né, irmão? Você já viu? Deus de Elias! Eu me assustei com aquilo. Aí ele chega para mim e diz bem assim: eu orei muito por seu avô. E nunca imaginei que um dia Deus faria com que um dos seus netos viesse ser profeta em uma terra em que ele prevaricou. Foi as palavras do irmão poeta, palavra profética. Eu entendi, eu recebi aquilo. Onde abunda o pecado, superabunda a graça. Ao contrário do meu pai e do meu avô, eu sou marido de uma só mulher e amo muito minha esposa, sou muito satisfeito com ela e com a família que nós temos construído. Isso é graça. A Bíblia nos diz que a mulher é a coroa do marido. Eu não sou rei, mas tenho uma coroa. Não tenho um rei, mas tenho uma rainha. E sou muito feliz com a mulher que tem sido a minha companheira. Mas eu sei muito bem essa maneira de Deus agir, de contrariar as expectativas humanas, as perspectivas do homem. E esse mesmo Deus continua fazendo isso. Portanto, meus irmãos, se você o invocar, Ele vai te responder. Da angústia Ele vai te tirar. Ele vai te livrar. Ele vai te glorificar. Não no sentido de exaltar, mas no sentido de honrar. E aí o versículo 16, o último versículo, vai dizer: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Ei, escuta isso em nome de Jesus. Olha que loucura. Saciá-lo-ei com longevidade. Deus deseja saciá-lo com longevidade, não somente longevidade aqui eu entendo, não somente quantidade de anos existente, mas sobretudo qualidade. Então espere para viver muito e espere para viver bem. Saciá-lo-ei com longevidade de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja o Senhor por esta palavra. É isso que eu quero ver. Isso é o cume, é o píncaros, é o apogeu. Isso é o ponto mais elevado da nossa caminhada. É o nosso pódio. É contemplar com os nossos olhos a salvação. É por isso que o salmista nos diz no Salmo 27, uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa viver todos os dias em sua presença para contemplar a maravilha da sua face. Isso, meu irmão. O maior objetivo, propósito, anseio, desejo nosso é um dia saber que ao fecharmos os nossos olhos aqui nessa terra, abriremos. E a primeira coisa que nós contemplaremos é a face do nosso mestre querido, Jesus. 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 Saciá-lo-ei com longevidade e mostrarei a minha salvação. Nós veremos a salvação de Deus. Hoje nós estamos vivendo essa salvação, mas nós veremos a salvação de Deus. A salvação no seu tempo, no passado,
livrar-nos do pecado. No presente, livrar-nos deste mundo. No futuro, livrar-nos da morte eterna, que viveremos para sempre, em um lugar que a eternidade é apenas um ciclo, de eternidade em eternidade. Por isso diz aquela canção, Lucas, além do Rio Azul, eu verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. As nações andarão à sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, jaspe é seu muro, além do Rio Azul. Aí vem aquele coral lindo, morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Saciá-lo-ei com longevidade. E no fim, mostrarei a minha salvação. Amém? Lembre-se, saciá-lo-ei. Eu queria encerrar aqui, mas ainda tenho um recado para dar. Eu sinto meu coração em erupção para falar isso. Quando Deus diz saciá-lo-ei, me faz lembrar do Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Como assim? Deus satisfará o desejo do meu coração, sendo eu um mero mortal? Isso mesmo. É como o profeta Jeremias diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu é que sei que pensamentos tenho acerca de vós, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Serei achado no meio de vós, e farei mudar a vossa sorte. Que Deus venha mudar a nossa sorte. Que Deus venha mudar a nossa sorte, porque esse é o Deus que tem prazer em satisfazer, em saciar os desejos do nosso coração. Um Deus igual a esse, eu não conheço. Um Deus igual a esse, não existe. Um Deus igual a esse, nunca vamos encontrar. Nunca. Porque só Deus é Deus. Só Deus é o Senhor e só o Senhor é Deus. Amém? Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.